baixinha, com óculos escuros e cabelo curto preto. Quando Edith Head entrava em um set, todos sabiam que estavam diante de uma das maiores autoridades do figurino e da moda. Acreditada em mais de 400 trabalhos, com 35 nomeações no Oscar e 8 estatuetas como melhor figurinista, podemos dizer sem dúvida que ela foi a maior figurinista de todos os tempos, e seu legado dificilmente será superado ao longo do século XXI. Aqui é Gabriela e você está no canal História da Moda. Edith Head nasceu no dia 28 de outubro de 1987 em San Bernardino, Califórnia. Filha de pais que se separaram quando ela ainda era criança, ela não veio de uma família rica, mas teve uma boa educação. Sua formação foi na área das letras, mas o destino a levaria para os badalados estúdios da velha Hollywood. Edith casou-se com Charles Reed e logo depois percebeu que ele tinha problemas com o álcool. Como o marido não estava conseguindo sustentar a casa, Edith decidiu procurar um novo emprego. Foi aí que ela se candidatou para ser assistente do estilista Howard Grey. E na entrevista para o cargo, ela teve a ousadia de colocar no seu portfólio desenhos que não eram seus. Resultado? Foi contratada. Claro que a farsa foi descoberta, mas o incrível foi que, em vez de ser demitida, as pessoas no estúdio decidiram ajudá-la a aprender o ofício. Ela começou com um salário de $40 por semana, e foi lá que Howard Grey a ensinou a desenhar. E para manter o padrão do ateliê, ela teve de aprender a desenhar no estilo dele, algo que seguiria por muito tempo. Edith era fluente em vários idiomas, especialmente o espanhol. Isso ajudou a se conectar com modelistas, costureiras e estrelas de cinema de diferentes nacionalidades, garantindo que ela se mantivesse no estúdio. No começo, ela fazia um pouco de tudo, contudo sempre com a esperança de ser promovida. E foi aí que Travis Beaton, um dos maiores figurinistas da época, entrou em cena. Ele foi trabalhar na Paramount Pictures e se tornou um grande protetor de Edith Head. Pouco depois, o trio Grey, Head e Beaton passou a trabalhar junto, e foi quando Edith começou a desenhar figurinos para Clara Bow, que na época estava no auge. Isso aconteceu depois que Grey deixou a atriz alegando dificuldades com seu temperamento. Mas Clara e Edith se deram bem, e a parceria rendeu bons frutos. Em certo momento, Howard Grey abriu seu próprio ateliê e Travis se tornou o chefe do departamento de figurino da Paramount. Edith se tornou assistente de Travis e esse foi o começo de sua ascensão. O primeiro grande trabalho de Edith foi com Mae West, e a partir daí ela assinou centenas de figurinos até se tornar a lenda que todos conhecemos. Porém, nem tudo foi fácil para Edith Head. Durante a carreira, ela teve algumas tensões com atrizes como Claudette Colbert, que não a queria como figurinista, e ela também não se dava muito bem com Paulette Goddard, que adorava se exibir com joias na frente das costureiras. Edith era uma mulher introspectiva, muito trabalhadora e bastante tímida. No estúdio, ela se vestia de forma sóbria, com roupas discretas e até usava lentes escuras para visualizar melhor os figurinos para filmes em preto e branco. Acreditava que isso ajudava no trabalho e também não queria rivalizar com as atrizes, que eram, de acordo com ela, emocionalmente intensas. Assim como seu primeiro esposo, Travis Beaton era alcoólatra. As bebedeiras e atrasos o fizeram ser demitido da Paramount Pictures. Boatos que circulavam na época diziam que Edith Head havia influenciado diretamente nessa demissão. Entretanto, os dois eram grandes amigos, e enquanto pôde, Travis recebeu todo o suporte da amiga. Mas a situação ficou insustentável. Ele saiu e o posto de chefe do departamento ficou vago. Edith acreditou que algum figurinista de peso seria contratado, mas todos os anos trabalhando arduamente lhe renderam uma promoção. Edith se tornou a chefe do figurino. Mas é importante dizer que ela ganhava bem menos que Travis, exercendo a mesma posição. Edith Head deixou um legado imenso na história do figurino. Ela foi responsável por popularizar o estilo chic e os sarongs nos anos 30, vestindo Dorothy Lamour em suas aventuras de cinema de floresta. Também vestiu divas como Barbara Stanwyck, Bette Davis e Grace Kelly. E claro, não podemos esquecer de sua parceria com Alfred Hitchcock, que resultou em figurinos inesquecíveis para filmes como O Ladrão de Casaca, Diz que M para Matar e, claro, Janela Indiscreta. Apesar de ir a Paris constantemente para ver as novidades da alta costura, Edith encarava o processo de desenvolvimento como um desafio, já que as tendências mudavam rapidamente. Mesmo assim, ela sabia equilibrar o lúdico que a indústria do cinema pedia com um estilo clássico e duradouro. Sua especialidade eram os figurinos contemporâneos, sempre com um toque que mantinha a estética clássica, porém também atendia às exigências da época e da construção de personalidade de cada personagem. E por falar em legados, Edith Head é detentora de um recorde impressionante. Ela ganhou 8 vezes as estatuetas
do Oscar de melhor figurinista, sendo assim a mulher mais premiada da academia. Todavia, todos os Oscars foram sem controvérsias. O prêmio por Sabrina, por exemplo, gerou um desconforto, já que o verdadeiro responsável pelo guarda-roupa da personagem, Hubert de Givenchy, não foi acreditado. A questão toda é que Edith estava bem empolgada para vestir a atriz Audrey Hepburn, que era a atriz do momento, e recebeu um banho de água fria quando soube que a estrela quis que todo o figurino da segunda fase do filme fosse assinado por seu amigo, o estilista francês Givenchy. E restou para Edith os figurinos menores do filme, aqueles que não chamavam tanto atenção. Só que o contrato de Edith com a Paramount tinha uma cláusula que dizia que ela seria acreditada como figurinista principal em todos os filmes que ela fosse escalada. Eu sei que parece injusto, mas naquele tempo era uma prática comum, era uma forma de compensar empregados que tinham muitos anos de casa. Por mais que Edith fosse discreta e reservada no trabalho, fora dos estúdios ela era bem diferente. Adorava se vestir de forma mais despojada e colorida, com muitos acessórios. Tinha grande fascinação por arquitetura e arte mexicana, com uma casa toda dentro dessa estética. E gostava de cozinhar para os amigos e fazer sessões de fotografias caseiras. Mas foi seus ternos cinzas e óculos que a imortalizaram. Edith, que tanto vestiu personagens, de certa forma também foi uma personagem. Ela sempre dava uma pimentada nas histórias de bastidores, das memórias de Hollywood, e seu visual foi tão impactante que inspirou a concepção da personagem Edna Moda do filme Os Incríveis. Em 1959, ela publicou um livro intitulado The Dress Doctor, além de ter sido por muito tempo estilista da Paramount. Vez ou outra, ela era emprestada para outros estúdios e, claro, realizava trabalhos por fora e também era colunista em revistas e jornais falando sobre moda e estilo. Edith faleceu na década de 80 e trabalhou até os últimos dias. Em uma categoria tão disputada entre homens e mulheres, ela conseguiu e muito bem representar mulheres. Diversos de seus figurinos influenciaram a moda e continuam a ecoar até hoje. Vida longa a Edith Head. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha pequena homenagem para uma estilista que eu tanto admiro, que eu admiro o trabalho, que obviamente não começou da maneira mais correta possível, porque ela mostrou desenhos falsos, mas que ela aprendeu o ofício, né? E que foi parar na moda de uma forma totalmente aleatória. E é claro que Edith tinha sim as suas questões, chegou certo momento da vida dela que ela era tão grande que ela tinha uma equipe que fazia muita coisa. Mas, não querendo passar pano pra ela não quebrou o sistema, né? Por muito tempo a Edith também foi a figurinista que fazia tudo e que não era acreditada. E em certo momento isso infelizmente também aconteceu. De estilistas menores fazerem trabalhos e a Edith acabar recebendo crédito, e não esses pequenos figurinistas. Então são questões aí da indústria de Hollywood que precisam ser revistas, né? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, me comentar aí se você já viu alguns desses figurinos que foram mostrados ao longo do vídeo. E se você gosta de história da moda, moda vintage, cinema, figurinos, me acompanhe lá no Instagram, @ahistoriadamoda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.